Quando a gente fala de água mineral e refrigerantes, lembra logo dos produtos Magistral. Você pode comprar todos os produtos Magistral direto da fábrica. Por intermédio do Yara Delivery, basta ligar para o número 21 23 05 27. Se preferir via WhatsApp através do 99627 9630. Água Yara e produtos Magistral no Trilha Missionária. O apóstolo Paulo, em dado momento, ele disse: ninguém me incomode, porque trago no corpo as marcas de Cristo. E diante dessas marcas, o que eu quero questionar ao senhor, senhora, que já há 9 anos estão nessa dedicação, se integra, se sinceramente fossem olhar para vocês mesmo hoje, vocês recomendariam iniciar essa jornada se lá atrás estivessem? Glória a Deus, com certeza, pastor. O que eu levo comigo são as ordenanças de Jesus, que ele fala: trabalhai enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então hoje nós temos, apesar de tudo isso que acontece conosco no dia a dia, temos saúde, graças a Deus temos força, temos experiência nessa área ribeirinha aqui. Então, entendendo o chamado do Senhor, a minha esposa, a nossa disposição é servir a Deus e gastar a nossa vida, o tempo que nós temos em fazer a obra, evangelizando os povos, as famílias, as pessoas, orando com os enfermos, ajudando as famílias, restaurando casamentos. Isso é algo que dinheiro nenhum paga, e isso é muito recompensador diante de todos os percalços da caminhada que nós, obreiros, passamos no dia a dia, meu pastor. Ok. O senhor falou que tem experiências, vocês têm. Eu soube que a pastora também tem uma experiência aqui. Nós vamos fazer uma parada e vamos verificar essa habilidade. E porque também eu vi que há alguns flutuantes. Vamos falar aos nossos telespectadores mais ou menos como é esse viver. Olha só, aqui nós estamos já encostando. Veja, que árvore é essa, pastor? Você sabe reconhecer? É um taxizeiro. É típica daqui da Amazônia, dessa região. É o taxi, o cumaru, tem a munguba, a embaúba. O homem amazônico, ele seguia muito dentro da mata, os marcos são as árvores, né? Na cidade a gente diz, tem ali aquela placa, rua tal, aquele prédio tal. Eu caminhei uma vez com uma pessoa que era acostumada a andar dentro da mata, nós íamos e ele disse assim: pastor, todo mundo dizia por aqui, dentro do Igapó. E ele disse: não, não é. Nós passamos já por essa árvore, e ele soube situar a árvore. Sim, é exatamente isso. Exatamente, são os marcos. A sinalização do ribeirinho é essa, são as árvores. Quando está distante é uma mata um pouco mais alta, aquilo ali é uma referência. Aí tem uma mata mais baixa, aquilo também é uma referência. Então é por isso aí que ele se marca, ele se baseia, para tirar um rumo na navegação durante a noite, que não tem nenhuma sinalização mesmo na nossa região, né? Então são essas coisas aí. E também quando ele é mais refinado, em noite escura ele se baseia pelas estrelas. Quando não tem nenhuma marca embaixo, ele se baseia pelas estrelas, assim como os magos do Oriente. Na tempestade não tem estrela, né? Vamos fazer uma paradinha. A senhora estava só a senhora e o pastor viajou, a senhora ficou sozinha, grávida? Isso. No local isolado. Isso. Aí não tinha quem empurrasse para mim, aí a casa ficou em terra, o flutuante ficou em terra. Da Dani ficou porque as boias elas não são todas retas igual, né? Aí ficou alguns problemas na casa, mas depois a gente consertou novamente. E também há perigo também no tempo da temporal, também tem que ser os cabos ser bem cabo grosso, porque senão arrebenta e danifica. Muito bem. Você já recebeu uma correspondência que te tocou? Você vai ser tocado e vai ficar emocionado com a nossa história agora da Carta das Missões. A história que hoje iremos conhecer ocorreu em Timor-Leste, um pequeno país do Sudeste Asiático. Para esta nação, as igrejas Assembleias de Deus em Manaus e em Belém do Pará, pastoreadas pelos pastores
Jonatas e Samuel Câmara, no ano de 2000, enviaram 38 missionários, dentre os quais estava Ilano Bispo. Ilano inicialmente foi trabalhar em uma cidade por nome Ainaro, situada no município que leva o mesmo nome. De acordo com o censo de 2010, o município possui 59.175 habitantes, distribuídos em uma área de 797 quilômetros. O município de Ainaro possui abundância de cursos de água e terrenos férteis para a agricultura, além de uma bela área litoral. Na costa do sul do país, possui igualmente zonas montanhosas, incluído o ponto mais alto do Timor-Leste, o Monte Tatamailau, com 2.960 metros. Historicamente, Ainaro teve um papel importante durante a ocupação da Indonésia do Timor-Leste, albergando nas suas montanhas guerrilheiros de Fretilin, entre os quais se encontrava Xanamã Guzmán, que se tornou o primeiro presidente do país após a nação conquistar sua independência. Para além das línguas oficiais do país, o Tetum e o português, no município de Ainaro, grande parte da população expressa também em Mambai. Ouçamos um pouco das primeiras experiências vividas pelo missionário Ilano Bispo. Entre as montanhas de Cabalec e Ramelau, existe uma cidade chamada Ainaro. No inverno de 2005, conheci um casal nativo daquele local, o qual sempre nos observava. Tinham 5 filhos, os quais eram bem pequenos. Essas crianças começaram a participar do trabalho de evangelismo infantil que realizávamos na comunidade. Com o passar do tempo, começaram a frequentar nossas outras reuniões, as quais realizávamos de portas e janelas bem fechadas, pois na época Timor-Leste era uma nação recém-independente e a perseguição religiosa se apresentava de forma intensa. Uma tarde, Jacó, o pai das crianças, se aproximou e pediu um filme sobre Jesus. Uau! Vibramos! Ali estava a primeira oportunidade de falar-lhe acerca do Filho de Deus que morrera e ressuscitara por amor à humanidade. Jacó e a família assistiram por 2 vezes o mesmo filme. E em seguida, passaram o resto da noite discutindo acerca da perseguição religiosa da qual tinham pleno conhecimento. Chegaram à conclusão que a razão de nós, evangélicos, sermos perseguidos devia-se ao fato de buscarmos falar a verdade acerca da eternidade. No amanhecer do dia, o pai da família veio até nós e disse-nos: Pastor, precisamos conhecer mais acerca de Jesus. Naquela mesma manhã, Jacó se rendeu ao senhorio de Cristo. Você já se perguntou quais as consequências para quem decide seguir a Jesus quando a pessoa mora em um local onde existe perseguição ao cristianismo? O recém-convertido Jacó e sua família conheceram na carne o que significava sofrer pelo nome de Cristo. Seu sobrinho de 28 anos, que morava com ele, perdeu a esposa e o filho no mesmo momento em que também se decidiu pela fé cristã. Jacó, a esposa e os filhos perderam o direito de família na cidade. Ninguém podia vender comida a eles. No entanto, não hesitaram em descer as águas batismais, fazendo assim sua confissão pública de fé.
Entretanto, na semana seguinte, todos nós sofremos uma grande perseguição. Centenas de pessoas cercaram nossa casa para nos matar. Tenho ainda clara a lembrança daquela noite. Era domingo e nosso fim estava determinado pelos homens da localidade. Ao vê-los, todavia, oramos ao Senhor e confortamos-nos uns aos outros, declarando que nós nos encontraríamos no céu. Entretanto, ao Senhor agradou que continuássemos no ministério terreno, pois a multidão foi dispersada. Jacó e sua esposa, após esse fato, prosseguiram inabaláveis na fé, vindo posteriormente a se tornar os pastores não apenas da igreja em Ainaro. Prosseguiram levando o evangelho por outras regiões e atualmente se encontram em Manatuto, na região leste do país. Sou agradecido a Deus por ter me dado o privilégio de, junto com Jacó, escrever parte dessa linda história na nação de Moçambique. Agradeço aos meus líderes, pastores Samuel e Jonas das Câmara, ao pastor Denor do Vale e aos amados irmãos Bob e Tracy Edmista. Agradeço a minha igreja, Assembleia de Deus e Adã, em Manaus. Semana que vem tem mais, onde mais testemunhos de cura, livramentos, milagres daqueles que atravessam rios e matas, sempre levando a boas novas do reino.